Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo Reis, professor do Departamento de Física do UFC, e esse é mais um vídeo da cadeira de tópicos especiais de Física. Nessa semana a gente vai começar a estudar os algoritmos de redes neurais, né, os modelos de redes neurais, e nesse primeiro vídeo a gente vai introduzir o conceito de grafo de computação. Vamos lá! Grafos de computação são apenas uma forma de representar uma sequência de operações que você precise fazer, né, seja você ou seu computador. Suponha que você quer calcular o valor da seguinte função, f de x e y, uma função de duas variáveis, igual a x ao quadrado vezes y mais 2. Tá certo? Isso é uma função simples de duas variáveis, né, que deve ter como resposta apenas um número real. Uma das formas de fazer isso, né, existem várias formas, você pode chegar lá e fazer o cálculo direto, mas uma das formas de se fazer isso seria primeiro, por exemplo, fazer uma mudança de variável, né, essa mudança de variável tem o intuito de deixar a estrutura dessa função mais parecida com as notações que temos usado no curso até então, na parte de regressão logística e regressão linear, e suponha que eu faça a seguinte mudança de variável, né, eu faça x1 igual a x ao quadrado vezes y, eu faço x2 igual a y, e eu adiciono esse termo de viés, né, ou seja, o termo que está associado ao valor de interceptação da função, né, ou seja, eu faço um x0 igual a 1, né, associado a esse 2 aqui, a constante da minha função, tá certo? Isso é só uma mudança de variável. Tá bom? Da mesma forma que eu fiz essa mudança de variável para poder tornar a nossa notação similar com o que a gente vinha trabalhando nas regressões, eu também posso agora definir um vetor θ da mesma forma que eu tinha os parâmetros de ajuste da regressão logística e da regressão linear, agora eu tenho também eu posso definir esse vetor θ, que é os valores, né, da combinação linear das variáveis x1, x2 e x0, né, os valores das constantes, que seria o 2, 1 e 1. Essa operação toda dessa função pode ser representada por um grafo. Grafos são estruturas abstratas, né, compostas por nós e ligações, tá certo? Eles são abstratos, então eles podem representar qualquer coisa, por exemplo, um poliedro, um polígono é um grafo, mas eles também podem representar coisas do mundo real, por exemplo, uma rede de computadores pode ser representada por um grafo, onde os computadores seriam os nós, né, esses vértices, e as ligações, os computadores que estão conectados entre si, seriam representados por ligações, tá certo? Então, o Computation Graph é basicamente um grafo que representa uma sequência de operações. Por exemplo, nesse gráfico que eu estou apresentando, eu tenho aqui primeiro essa camada cinza, que nada mais é do que uma camada que executa operações de mudança de variável, ou seja, das mudanças de variável, né, das variáveis de entrada, das variáveis originais que eu tinha o valor constante, x e y, né? Esse valor constante 1 ele é passado para a próxima camada como sendo a variável x0, o valor de x ele é passado para a próxima camada junto com o valor de y, lembrando que x1 ele era igual a x ao quadrado vezes y, e também o y ele é passado para a camada seguinte, né, no valor de x2, porque x2 é igual a y. Ou seja, essa primeira camada, né, ela é apenas uma camada de transformação de variáveis. A camada seguinte, a gente vai considerar que ela é uma camada de input do nosso grafo propriamente dito, porque agora que começam a ser feitas as operações, então na camada seguinte eu vou ter aqui os valores de x0, x1 e x2, cada um desses nós está guardando, né, estaria guardando de forma abstrata o valor da variável x0, x1 e x2. Essa camada, né, ela se liga à camada seguinte através de arestas, e essas arestas, cada uma dessas arestas basicamente guardariam, né, os valores dos parâmetros θ, e essa ligação representaria a operação, por exemplo, nessa ligação entre x0 e a aresta θ0, representa a operação de θ0 vezes x0 e o mesmo para as demais camadas. Depois que eu pego e faço esse produto de x0 com θ0, de θ1 com x1, de θ2 com x2, esses valores entram na próxima camada, que seria essa camada que realiza de fato operações, né? Essa minha camada, no final das contas, nessa representação, eu posso dizer que essa minha camada ela está calculando um número A1, que nada mais é do que o produto de θ0 com x0 mais θ1 com x1 mais θ2 com x2. Essa camada aqui, ela realiza essas operações e ela passa para frente o valor do cálculo desse A1, que nada mais é do que o valor da função f de xy que a gente está querendo calcular. Esses grafos de computação são muito importantes, né? Basicamente, a linguagem de TensorFlow ela é toda feita em cima da possibilidade de você construir grafos de computação para qualquer coisa, não apenas para as redes neurais. Todo cálculo que pode ser efetuado com grafos de computação pode ser facilmente implementado usando o TensorFlow.
E, né, da mesma forma como a gente podia calcular uma função, a gente pode também fazer outras operações. Com um exemplo disso, né, a própria regressão logística, que pode ser representada como um grafo de computação. Se você prestar atenção, a gente pode ter aqui, né, as nossas variáveis de entrada x1, x2. Essas variáveis nada mais são do que aquele nosso vetor, né, aquela nossa matriz de features, x maiúsculo. Elas estão associadas à camada que realiza operações com o vetor de parâmetros θ. Essa camada, essa unidade de operações, essa camada de ativação, vamos chamar ela assim, né? Basicamente vai fazer o quê? Vai realizar as operações de uma regressão logística, ou seja, então a gente pode quebrar, né, essa camada A1 em operações, e aqui a gente está quebrando ela em duas operações, né? A primeira operação seria o cálculo dessa variável Z1, que nada mais é do que o produto do vetor de parâmetros θ com o vetor de variáveis de entrada x, e depois nós passamos o valor esse número Z1, né? Nós passamos para a função sigmoide, né? No nosso caso aqui, essa função g de Z1, ela é a função sigmoide, né? Então vai ser uma função sigmoide de Z1, e esse valor que a gente obtém da função sigmoide, né, o número real, a gente atribui ele, né, a essa variável A1, né, de ativação A1, por exemplo. Depois que essa camada de ativação, essa camada de operações, ela foi realizada, a gente atribui à função hipótese o valor de A1. Então, desse modo, né, esse grafo de computação, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo o cálculo da função hipótese para uma regressão logística, né, que posteriormente você vai poder usar um algoritmo de gradiente descendente, por exemplo, para tentar ajustar os parâmetros, né, do seu problema. Essa descrição de você usar parâmetros de uma camada, passar eles para frente, realizando operações na camada seguinte, e os valores de output dessa camada você passa para frente para uma outra camada, basicamente é a essência do que a gente chama, né, no machine learning, na inteligência artificial, na área de inteligência artificial, em redes neurais, do algoritmo de forward propagation, ou seja, você está propagando para frente valores que são resultantes de operações matemáticas, né? Não necessariamente operações simples, podem ser operações mais complexas, operações não lineares, por exemplo. Esse foi o primeiro vídeo dessa semana, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o perceptron, né? O conceito de perceptron, que é a unidade fundamental, a unidade elementar do modelo de redes neurais.